Vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 42, e nós vamos ler os versículos 2 e 3. Nós vamos estar discorrendo sobre o tema Dai ouvidos à voz de Deus. Dai ouvidos à voz de Deus. Jeremias 42, de 2 e 3. Vamos ler todos juntos, que são 2 versículos só. Todos. E disseram a Jeremias o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muito que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Vamos orar. Pai, nós pedimos a tua bênção para pregar a tua palavra. Deus Espírito Santo, me enche da tua unção, da tua luz, da tua glória, para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade, apesar de mim, dos meus erros, falhas e faltas e pecados. Tende misericórdia, Senhor, e lança luz, Senhor, na nossa mente, na mente de todos que estão aqui, para que essa palavra possa ser compreendida, recebida e praticada na unção e no poder do teu Santo Espírito. Senhor, quebra as cadeias, quebra, Senhor, o coração endurecido e tudo aquilo, Senhor, que está contrário à tua palavra, que o Senhor venha nos quebrar, nos quebrantar, nos vivificar e nos dar um alinhamento com a tua vontade, pois nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amados, Deus escolheu o povo de Israel para fazer uma aliança com ele. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Deus chamou Abraão e fez um pacto com ele e com a sua descendência. E eu gostaria que você guardasse bem essa palavra. Deus fez um pacto com Abraão e a sua descendência. Vamos colocar esses 2 pontos: Abraão e sua descendência. Todos. Deus fez um pacto com Abraão e a sua descendência. Deus fez uma aliança com Israel. Mas aqui é importante a gente colocar a seguinte pergunta: o que é que nós temos a ver com Israel? O que é que eu tenho a ver com Israel? O que é que você tem a ver com Israel? O que é que você tem a ver com Abraão? Meus amados irmãos, a palavra de Deus é clara, é claríssima ao nos afirmar que nós somos o verdadeiro Israel de Deus. E eu gostaria que você dissesse: eu sou o verdadeiro Israel de Deus. Todos? Eu sou o verdadeiro Israel de Deus. Você é o verdadeiro Israel de Deus. Nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão, porque nós somos justificados pela fé e Abraão é o pai da fé. O verdadeiro Israel de Deus refere-se ao conjunto de todos os crentes que compõem a igreja. Nós somos o novo povo de Deus. Nós somos o novo povo de Deus. E o novo povo de Deus inclui tanto judeus quanto gentios, unidos pela fé em Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, por gentileza, abra sua Bíblia, os irmãos, se puderem, coloquem na transparência, na projeção, transparência de novo, coloca na projeção, vamos ler todos: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas
de Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 11 está escrito: nele também fostes circuncidados. E ele está falando para a igreja. Paulo está falando para a igreja, Paulo está falando para mim, Paulo está falando para você. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Todos, que é a circuncisão de Cristo. Meus amados, nós somos o novo povo de Deus. Nós somos o verdadeiro Israel de Deus. E Deus fez essa aliança com Israel. E essa aliança também nos alcançou, e ela nos alcança. E em Jeremias capítulo 7, versículo 23, abra sua Bíblia nesse texto, nós vamos encontrar o teor dessa aliança. Nós vamos encontrar o que configura esta aliança. No versículo 23, leamos: dai ouvidos à minha voz, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Amados, nós temos aqui duas lições importantes no versículo 23. A primeira: Deus promete ser o Deus de Israel. Ou seja, Deus promete ser o nosso Deus. Amém? Mas há uma segunda promessa. Deus promete que Israel seria o seu povo. Ou seja, esta promessa nos alcança quando Deus diz que nós somos o seu povo. Nós somos povo de Deus e Deus é o nosso Deus. E essa expressão de que Deus promete ser o nosso Deus não é uma promessa que vale apenas para esse tempo terreno, mas Deus promete ser o nosso Deus também na eternidade, porque na eternidade Ele promete estar conosco, Ele mesmo habitando no nosso meio. Vamos analisar, queridos, esse texto. Vamos ver essas duas lições. A primeira lição, que Deus promete ser o Deus de Israel, promete ser o nosso Deus. O que é que isso significa? Significa, queridos, que Deus tem o compromisso de cuidar do seu povo. Deus tem o compromisso de cuidar de mim, Deus tem o compromisso de cuidar de você, e Deus tem cuidado de nós, sim. Como um pastor que cuida das ovelhas, Deus cuida de nós. Amados, Deus como pastor cuida de nós com a sua vara e com o seu cajado. Vamos repetir todos: Deus como nosso pastor cuida de nós com a sua vara e com o seu cajado. A vara, queridos, que corrige, que disciplina, que orienta, e o cajado que consola, que levanta e que guia. Amados, nós podemos dizer: Deus cuida de nós, louvado seja o seu santo nome, nos protegendo, nos guiando, nos fortalecendo, nos abençoando e nos disciplinando. Deus promete ser o nosso Deus. Mas a aliança também implica em uma outra coisa. A segunda lição: Deus promete que Israel seria o seu povo, ou seja, Deus nos garante que nós somos povo dele. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, o que é que diz? Jesus veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós somos filhos de Deus, nós somos povo de Deus. E isso, queridos, significa que Deus nos recebe como povo, como servos, mas Ele requer uma coisa de nós. Deus requer apenas uma coisa de nós. E o que é que Deus requer, queridos? É a obediência. A única coisa que Deus quer, o que é, queridos? Qual é a única coisa que Deus quer da nossa parte como seu povo, como seus filhos? O que é que Deus quer?
obediência. É isso que Deus quer. Obediência aos mandamentos, aos princípios e a tudo o que está revelado nas Escrituras Sagradas. Deus só requer que você obedeça. Nada é mais agradável a Deus do que a obediência. Eu vou repetir: nada é mais agradável a Deus do que a obediência. Vós sereis o meu povo, reflete o chamado ao pertencimento, à obediência e à devoção exclusiva ao Senhor. Quando Deus fez aliança com Abraão e a sua descendência, Deus cumpriu a sua parte. Deus tem cumprido a sua parte, e Deus cumprirá todas as suas promessas, porque Deus é fiel em cumprir tudo aquilo que Ele promete. Deus cumpriu a sua parte. Vamos olhar um pouquinho a história. Israel foi para o Egito e recebeu do que tinha de melhor quando foi ao Egito com a família de José, de Jacó, de Israel. Israel se tornou um povo forte e muito abençoado, porque quando o faraó recebeu a família de José, disse: vocês vão ficar na melhor parte do Egito. Então Deus cumpriu, sempre dando o melhor para o seu povo, porque é costume de Deus nos dar o melhor. Eu quero repetir isso: é costume de Deus nos dar o melhor. Louvado seja o Senhor por isso. Mas o povo não guardou aliança com o Senhor. O povo de Israel não cumpriu a sua parte. Oh, meus amados, e isso também tem acontecido com a gente, conosco. Deus tem cumprido a sua parte para conosco, mas muitas vezes nós não temos cumprido a nossa parte. Como Israel, nós temos descumprido os mandamentos do Senhor, desobedecido a Ele. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele interviu e Ele libertou esse povo que, por conta da sua iniquidade, por conta da sua desobediência, por conta de não cumprir o pacto da aliança, eles ficaram escravizados durante 400 anos. Porque Deus disciplina a quem ama. Vamos afirmar isso todos? Deus disciplina quem ama. E Deus muitas vezes fez a sua declaração de amor a Israel: com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Muitas vezes Deus faz essa declaração, Deus fez essa declaração. O povo escravizado, sofrido, empobrecido, mas Deus decide intervir, porque Deus é um Deus misericordioso. Deus não é o Deus que descarta quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente volta as costas, quando a gente não cumpre o que a gente promete. Deus não nos descarta, porque para Deus não tem causa perdida. Deus não tem causa perdida. Coloque isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. E Deus liberta o povo. E aí em seguida Deus deu uma terra que manava leite e mel, uma terra abundante, uma terra rica, uma terra em que este povo, o povo de Deus, prosperou abundantemente. E o ápice da prosperidade de Israel, do povo de Deus, se deu com Salomão. Fama, riqueza e muito poder. Os grandes líderes da época, as pessoas mais famosas e mais poderosas da época, se dirigiam até Salomão para ouvir da sua sabedoria, para contemplar as suas obras e desfrutar da sua riqueza. Mas, meus amados, apesar de tudo isso que Deus concedeu a Salomão, ele não guardou a aliança do Senhor. E é com muito pesar que a gente diz isso. Salomão, um homem muito abençoado, cheio de sabedoria divina, um homem que prosperou, que ficou famoso, um homem rico e poderoso,
Em vez dele ser fiel a Deus, em vez dele reconhecer que tudo que ele tinha porque Deus tinha dado, ele engrandeceu o seu coração, ele se ensoberbeceu. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E aí, queridos, Deus diz para o seu povo, para não tomar esposas dos povos estrangeiros, dos pagãos. Era esse o mandamento. Salomão tinha que obedecer esse mandamento. Tantas mulheres que havia em Israel, mas Salomão foi se agradar das mulheres estrangeiras, das mulheres pagãs, das mulheres que adoravam outros e falsos deuses. E por conta disso, querido, por conta dessa desobediência, por conta dessa transgressão, Deus decide disciplinar esse povo. O reino é dividido. O reino dividido é um reino que facilmente é derrotado. E por conta dessa divisão, esse povo foi humilhantemente saqueado, destruído e levado para a Babilônia. Não mais a disciplina através do Egito, mas agora a disciplina, Deus enviou a Babilônia para aplicar essa disciplina a esse povo. Meu querido irmão, é importante a gente darmos uma paradinha aqui e refletirmos na seguinte afirmação: cuidado com a prosperidade. Cuidado com a prosperidade. E eu gostaria que todos afirmassem isso comigo, todos. Cuidado com a prosperidade. A prosperidade é uma bênção de Deus. Que Deus te dê prosperidade em nome de Jesus. Mas ela pode ser uma grande armadilha. Ela pode ser perigosa quando nós não preservamos a nossa humildade e dependência de Deus. Amados, o povo de Israel não guardou a aliança, e por conta disso Deus enviou a sua disciplina. E uma das causas que a gente vê foi exatamente essa desobediência de Salomão. Algumas pessoas, queridos, começam a vida humildemente, trabalham, oram, jejuam, pedem a Deus prosperidade, pedem a Deus para crescer, Deus dá, Deus abençoa. Aí essas pessoas vão prosperando e vão se tornando independentes de Deus. Essas pessoas vão crescendo na vida e em vez de gratidão, em vez de louvor, em vez de serviço, em vez de humildade, começam a ser autossuficientes, achando que o dinheiro pode lhe dar tudo, pode lhe oferecer tudo. E aí vem a queda quando isso acontece. Algumas pessoas, queridos, têm prosperado, e essa prosperidade tem sido uma armadilha, fazendo com que essas pessoas se afastem dos caminhos do Senhor. Se você está prosperando e que Deus lhe dê prosperidade, e você está sentindo que o seu coração está se distanciando do Senhor, abra os seus olhos em nome de Jesus. Porque a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ele deixar de confiar totalmente e inteiramente em Deus e colocar a sua confiança nos seus bens e nas suas riquezas. Amados, a disciplina de Deus veio em forma de cativeiro, de novo. Não agora 400 anos, mas 70 anos. Mas foram 70 anos destruidores. A grande maioria do povo de Israel foi levado para a Babilônia. E aqui, queridos, nós temos um retrocesso terrível. Veja que retrocesso. Eles que tinham sido libertos do Egito, agora eles estão num cativeiro, mas num cativeiro babilônico. Retrocederam, queridos. Em vez de andar para frente, em vez de crescerem, em vez de avançarem, em vez de continuarem dependendo de Deus e adorando a Deus, eles retrocederam. Um pequeno remanescente permaneceu em Judá, composto principalmente de pessoas pobres e marginalizadas, e sob a liderança de Gedalias, que havia sido nomeado governador
pelos babilônios. Meus amados, veja a história como ela é encantadora e triste em determinados momentos. Esse remanescente, sentindo o peso do justo juízo de Deus, e eu vou repetir, sentindo o peso do justo juízo de Deus, agora decide buscar a Deus. Agora decide buscar a Deus. Porque quando a gente está lá embaixo, quando a gente está na pior, quando a gente está no fundo do poço, o nosso coração se quebranta. E quando a gente olha para as nossas forças, as nossas capacidades, e não encontramos uma saída em nós mesmos, aí nós lembramos que tem um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é gracioso, misericordioso e que é poderoso. Aí esse povo vai buscar a Deus. Jeremias 42. Vamos agora para os versículos de Jeremias 42. Veja aí o versículo 2, que nós já lemos, vamos ler novamente. Porque agora, sob a disciplina de Deus, esse povo decide buscar a Deus. Veja o que está escrito: apresentamos-te a nossa o quê? Humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus. Veja, queridos, esse era o povo de Deus, mas eles estavam vivendo em desobediência e sob a disciplina de Deus, que eles não estavam nem considerando mais Deus como Deus deles. O peso foi muito grande, a consciência pesou demais, e eles chegam a Jeremias e dizem: roga ao teu Deus. Eles não dizem: roga ao nosso Deus, roga ao teu Deus, porque é uma desgraça quando nós nos afastamos de Deus. Nós é que rompemos a comunhão, nós é quem afirmamos que Ele não é mais o nosso Deus. Somos nós. Continuando: a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus, de novo, queridos, nos mostra o caminho por onde haveremos de andar e aquilo que devemos fazer. Agora eles estavam humildes e quebrantados. Agora eles estavam desejosos de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus e a manifestação da vontade de Deus. Eles dizem: nos mostre o caminho por onde devemos andar e aquilo que haveremos de fazer. Meus amados, Deus disciplina a quem ama. A disciplina de Deus dói, mas ela é justa. Um dos objetivos da disciplina é quebrantar o coração, é nos fazer voltar para Ele. Ele bondosamente nos tirou do Egito, nos cobriu de toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Ele cuida de nós, livrando-nos, guiando e nos fazendo prosperar, mas Ele requer de nós que o sirvamos alegremente em obediência, fidelidade e obediência. Ele graciosamente nos avisa dos caminhos tortuosos que às vezes tomamos e seguimos, mas quando o chamado de Deus, pelo amor, não quebranta e não é atendido, Deus nos chama pela dor. Esse não é um versículo bíblico, mas essa é uma verdade bíblica. Quando você não vem pelo amor, Deus lhe chama pela dor. Isso é terrível, queridos. Dói, machuca, faz a gente chorar, mas Deus sempre visa o melhor. Quando nos afastamos do Senhor, Ele envia a Babilônia. Ele envia a Babilônia. Meu irmão, Deus envia a Babilônia para nos disciplinar. E a Babilônia não tem misericórdia, não tem graça, não tem bondade, só tem juízo, só tem peso, só tem dano. O povo estava sentindo
o peso da dor aplicado pela Babilônia. Versículo 2: apresentamos-te a nossa humilde súplica. Amados, eu tenho uma palavra de advertência para todos nós, e eu me incluo. Não faça como o povo de Israel. Amém? Não faça como o povo de Israel. Eles profanaram o dia do Senhor. Para os nossos dias isso significa negligenciar aos cultos públicos de adoração. Tem gente que só vem na ceia. Tem gente que escolhe um culto, ou de manhã ou à noite, e se vem num, não vem no outro. Amados, cultuar a Deus é um privilégio, uma oportunidade extraordinária que Ele nos concede. O povo de Israel, eles profanaram o dia do Senhor. Não faça isso em nome de Jesus. Aonde está você no culto de oração? Aonde está você no culto à noite? Aonde está você nos cultos dominicais que o Senhor nos chama em uma santa convocação? Eles cometeram idolatria. Para os nossos dias isso significa colocar a confiança em qualquer outra coisa acima de Deus. Eles fizeram alianças com os pagãos. Para os nossos dias isso significa se envolver com as coisas do mundo e com os prazeres da carne. Meu querido irmão, eu lhe pergunto: o Senhor não te basta? O Senhor não te satisfaz? Por que ir para as coisas do mundo? Por que se envolver com os prazeres transitórios da carne? Eles desobedeceram os profetas. Para os nossos dias significa desconsiderar as orientações da bendita palavra do Senhor. Eles se ensoberbeceram. Para os nossos dias significa se achar autossuficiente, significa ingratidão. Tem pessoas que quando começam a prosperar, começam a se afastar do caminho do Senhor. Não faça como o povo de Israel, em nome do Senhor Jesus. Deus envia a Babilônia. Isso é uma ameaça? Pastor, isso é uma ameaça que o Senhor está fazendo aí, que Deus envia a Babilônia? Não é uma ameaça, é uma constatação, é uma advertência, é um lembrete, é um fato. Algumas pessoas estão sofrendo muito, porque estão sendo rebeldes contra a palavra de Deus. Algumas pessoas estão pagando um preço muito alto. Não é por sua fidelidade a Deus, não, é pela sua desobediência. Muitas pessoas estão pagando um preço muito caro mesmo, porque não têm se submetido à vontade de Deus. A única coisa que Deus quer é a obediência. Cuidado com a Babilônia, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas vamos voltar então para Jeremias 42. Os versículos de 4 a 6 eu não vou ler, mas eu vou historiar. O povo pede humildemente para que Jeremias busque o Senhor. Depois de 10 dias, Jeremias volta com a palavra de Deus, a resposta de Deus, a orientação de Deus. E qual era a orientação de Deus? O povo estava querendo ir para o Egito, porque lá estava em paz, e eles queriam fugir, sair dali de Judá para ir para o Egito, porque lá eles não teriam a guerra, eles não teriam fome, eles não teriam mortes. Mas Deus revela a sua vontade e diz para o povo: vocês devem ficar em Judá. A minha vontade é: fiquem em Judá. Eles tinham pedido, eles se comprometeram com Deus, eles disseram: o que Deus mandar a gente fazer, a gente faz. Mas no fundo, lá no coração, no íntimo do ser deles, eles estavam já com a decisão tomada. Eles queriam ir para o Egito, mas foram até o profeta, e o profeta entregou a mensagem: fica, não vão para o Egito, porque no Egito, as coisas que vocês estão fugindo daqui para se livrar no Egito, lá no Egito elas vão alcançar vocês. Irmãos, Deus mostra para aquele povo de que se eles não obedecessem essa orientação que eles pediram, que eles se comprometeram, coisas terríveis iam acontecer com eles, como a morte, como a peste, como
a eliminação. O Senhor foi muito claro quando disse: olha, minha vontade é essa, vocês se comprometeram, mas se vocês não fizerem, todas essas coisas que vocês estão temendo vão acompanhar e vão acontecer com vocês lá no Egito. Amados, pergunto: esse povo então decide obedecer, sim ou não? Não. Não. É isso que dói, é isso que é lamentável, é isso que a gente às vezes não consegue entender. Esse povo tinha sofrido tanto, se quebranta, recebe a palavra de Deus e na hora de obedecer diz: não, nós vamos fazer a nossa vontade, nós vamos fazer a nossa vontade. O povo decidiu desobedecer, eles buscaram a vontade de Deus, Deus revelou o que queria, mas eles decidiram ir para o Egito, decidiram desobedecer. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, eu olho para esse texto, eu olho para essa história e vejo isso se repetindo domingo após domingo. Eu vou repetir. Eu olho para essa história e vejo isso se repetindo domingo após domingo. Nós vimos ao culto, nos quebrantamos, oramos, louvamos, ouvimos a palavra do Senhor, dizemos: fala, Senhor, que nós te obedecemos. Mas quando Deus diz: perdoe, você não perdoa. Quando o Senhor diz: não fale mal do seu próximo, você fala mal, difama e fofoca. Quando o Senhor diz: não pague o mal com o mal, você paga o mal com o mal e ainda paga o bem que recebe com o mal, não reconhecendo muitas vezes o quanto foi abençoado, o quanto lhe fizeram bem, e você paga o bem com o mal. Se é terrível pagar o mal com o mal diante dos olhos de Deus, imagine pagar o bem com o mal. Quando o Senhor diz: ame, acolha, abrace, cuide, você vira as costas ao seu próximo, ao seu irmão. Num ambiente tão pequeno como esse, ainda tem pessoas que não se olham, que não se cumprimentam, que não se abraçam, que não demonstram um carinho e que não profetizam a palavra de bênção para o seu irmão, voltam as costas ao próximo. Você despreza e meneia a cabeça com o irmão tão próximo num ambiente tão pequeno. Quando o Senhor diz: honre o seu pai e sua mãe, você não reconhece nada de bom que eles têm feito ao longo dos anos. A gente tem a tendência de reconhecer o que os outros fazem para a gente, mas não tem a tendência de reconhecer o que a nossa família faz para a gente, principalmente os nossos pais, pai e mãe. Quando o Senhor diz: honra o seu pai e sua mãe, você não reconhece, você desonra e você causa tristeza e sofrimento. Quando o Senhor diz: seja fiel nos dízimos e ofertas, você endurece o coração. Quando o Senhor diz: honre os votos matrimoniais, você é abusivo e joga toda a responsabilidade no cônjuge. Não quer honrar os votos matrimoniais que você fez diante do Senhor, na presença do Senhor, invocando o Senhor e tendo a igreja como testemunha. E por uma razão ou outra, pensa em praticar aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, que é o divórcio, que é a separação, que é a desintegração da família. Paga o preço pela restituição da sua família, e você vai ver que Deus vai agir. Quando o Senhor diz: seja santo, você vai para sites pornográficos, festas mundanas e bebedices carnais. Quando o Senhor diz: evangelize, ganhe almas para Jesus, você não prioriza a salvação dos perdidos. Quando o Senhor diz: essa palavra é para você, você pensa em alguém, você já fica imaginando: essa palavra é fulano, para fulano de tal. Que pena que Cicrano não veio. Versículo 20 de Jeremias 42. Porque vós, às custas da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes. Eu vou ler mais uma vez.
porque vós, à custa da vossa vida, veja só, ao custo da sua própria vida, ao custo da sua própria vida, vós mesmo vos enganastes. O auto-engano é terrível. O auto-engano é terrível. E o que fazer? A equipe de louvor, por gentileza. O que fazer, queridos? Deus fala hoje ao seu verdadeiro Israel. Deus fala hoje a você, a mim, que somos o novo povo do Senhor. Jeremias 7, 23. Vamos ler mais uma vez Jeremias 7, 23. Leamos esse texto. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei, e vós sereis. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Dai ouvidos à voz do Senhor. Nós temos agora duas possibilidades: imitar o povo de Israel em desobediência, voltar as costas, com desculpas, com auto-engano, ou nós, nesse momento que estamos diante dele, diante da sua ceia, nos quebrantar, reconhecer o nosso erro, nosso pecado, a nossa iniquidade, reconhecer que muitas vezes nós temos desobedecido ao Santo de Israel, e humildemente clamar, mas com o propósito de obedecer, pedir que o Senhor fale, mas com o propósito de submeter a Ele. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Meu querido irmão, minha querida irmã, em que área da sua vida você não tem obedecido ao Senhor? Em que área da sua vida você tem sido rebelde? Em que área? Esse é o momento de colocarmos diante dele e dizer: Senhor, perdoa, me quebranta, eu quero fazer a tua vontade. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.